Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o cálculo das fórmulas. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. Para falar sobre o cálculo das fórmulas, nós precisamos falar sobre as substâncias químicas. Existem milhares de substâncias químicas e essas substâncias químicas elas são divididas em substâncias naturais e substâncias artificiais ou sintéticas. Elas são formadas pela combinação de vários elementos e são, então, representadas por fórmulas. Existem três tipos de fórmulas: a fórmula centesimal, a fórmula mínima e a fórmula molecular. E aí, então, vamos falar sobre cada uma delas. A fórmula centesimal, ou também chamada de fórmula percentual, ela indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. É possível determinar a fórmula percentual a partir da fórmula molecular da substância. Como que nós podemos fazer isso? Aplicando os conceitos de massa atômica e massa molecular. Por exemplo, a fórmula molecular do metano é CH4. O metano é o gás proveniente da degradação do lixo. Como que a gente calcula a massa molecular do metano? Pela massa atômica. Então, nós temos aqui que a massa do carbono, ela é 12. Eu vou multiplicar 12 vezes 1, vai me dar 12. A massa do hidrogênio é 1. Eu vou multiplicar 1 vezes 4, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 12 mais 4 vai me dar 16. 16 unidade de massa atômica ou 16 gramas por mol. Ok? Certo? Então, 16 gramas é o total que nós temos, certo? E esse total é 100%. E quanto que eu tenho de carbono, já que eu tenho 12 gramas de carbono? Esses 12 gramas correspondem a quantos por cento? Vai corresponder a 75%. Se 75% é carbono, então isso quer dizer que quanto que eu tenho de hidrogênio? 25%. Nós podemos fazer o cálculo, certo? Então, nós vamos ter 25% vai ser hidrogênio. Como que eu represento a fórmula percentual? C, 75%, H, 25%, certo? Vamos ver um outro exemplo. Tem-se 0,4 gramas de óxido de ferro. 0,4 é o total, sendo que 0,28 gramas é de ferro e 0,12 gramas é de oxigênio. Então, vejamos, qual vai ser a fórmula percentual? 0,4 é o total, 0,4 então é 100%, 0,28 x, então nós vamos ter que a quantidade de ferro é 70%. Se 70% é ferro, quanto que eu tenho de oxigênio? 30%, certo? Como que eu represento a fórmula percentual? Fe 70% e O 30%. A fórmula percentual é o ponto de partida para determinar a fórmula mínima e a fórmula molecular. Nós vamos ver mais à frente em outros slides como que a gente faz para calcular a partir da fórmula percentual, tá bem? Vejamos aqui um outro exemplo. O pigmento branco mais utilizado em tintas e esmaltes é o dióxido de titânio, TiO2. Qual a porcentagem em massa de titânio nesse pigmento? Dadas as massas molares do titânio, 48, e do oxigênio, 16. Como que a gente calcula, então, TiO2, a massa molar? Ti é 48 vezes 1, vai dar 48. O, 16 vezes 2, que vai dar 32. 48 mais 32, 80 gramas por mol é a massa molar do dióxido de titânio. 80 gramas é o total, 80 gramas é 100%. E 48, que é o tanto que eu tenho de titânio, corresponde a quantos por cento? Vamos ter titânio, certo? Vamos ter aqui 60% de titânio. Se 60% é de titânio, quantos por cento eu tenho de oxigênio? 40%, certo? Como que eu represento a fórmula molecular, a fórmula centesimal ou percentual do dióxido de titânio? Fe 60%, O 40%. Tudo bem? Vejamos agora aqui a fórmula mínima, ou também chamada de fórmula empírica. Ela indica a menor proporção em números inteiros
dos átomos, ó, é muito importante isso, em números inteiros dos átomos dos elementos que constituem uma substância. A fórmula mínima pode ser determinada pela fórmula molecular ou pela fórmula centesimal. Vejamos pela fórmula molecular, como que nós determinamos a fórmula mínima. Vai ser a menor proporção em números inteiros, então como que a gente faz? Os índices de atomicidade vão ser divididos por um número inteiro com a finalidade de a proporção final ser a menor possível, ou seja, simplificar a fórmula. Então, nós temos C6H12O6. Qual vai ser, então, o número, o menor possível que eu vou dividir para a gente ter os menores números inteiros possíveis? Eu vou dividir por 6 aqui a fórmula da glicose. Então, eu vou ter que a fórmula mínima da glicose é CH2O. E para o peróxido de hidrogênio, eu vou dividir aqui por 2. Então, a fórmula mínima do peróxido de hidrogênio é HO. E para o ácido fosfórico, vou dividir por 1. A fórmula mínima do ácido fosfórico, H3PO4. Para o ácido sulfúrico, mesma coisa. A fórmula mínima do ácido sulfúrico vai ser H2SO4. Tá bem? Vejamos outra maneira. Pela fórmula centesimal, a gente consegue calcular a fórmula mínima. Primeiro passo, calcular o número de mols de átomos de cada elemento. Nós vamos dividir a porcentagem do elemento pela massa atômica do elemento de acordo com a tabela periódica. Então, nós temos aqui uma substância qualquer que contém 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 45,38% de oxigênio. Vamos dividir pelas massas atômicas de cada um deles, certo? Vamos dividir pela massa atômica do sódio, que é 23, massa atômica do carbono, que é 12, massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, nós vamos ter o seguinte: vamos pegar e dividir pelo menor valor encontrado entre os três. Então, nós temos aqui 0,94 é o menor valor entre os três valores. Então, vamos dividir todos por 0,94. Nós vamos ter 2, 1 e 3. Esse é o valor da nossa fórmula mínima, tá bem? Se o resultado do passo 2, se aqui eu não tiver números inteiros, eu vou ter que multiplicar até dar um número inteiro. Por exemplo, se aqui fosse 2,5, eu iria multiplicar por 2 para eu ter o número inteiro 5, tá bem? Então, eu não posso ter esses números aqui com números com vírgula, tá bem? Número quebrado, ok? Então, nós temos o seguinte, nós temos que a fórmula mínima é Na2CO3, ok? Nessa substância com esses dados que nós tivemos. Outro exemplo, sabe-se que quando uma pessoa fuma um cigarro, ela pode inalar de 0,1 até 0,2 miligramas de nicotina. Foi descoberto no laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,35% de nitrogênio. Então, vejamos, nós vamos precisar de dividir a quantidade que a gente tem, para descobrir a fórmula mínima da nicotina, a quantidade que a gente tem pela massa atômica de cada um, certo? Então, nós temos essas porcentagens, vamos dividir pela massa atômica de acordo com a tabela periódica. Qual é o próximo passo? Dividir pelo menor número entre os três. Qual é o menor número entre os três? 1,24. Então, vamos dividir todos por 1,24. E aí, nós vamos ter, então, 5, 7 e 1. Quer dizer, então, que é C5H7N1. Essa é a fórmula mínima da nicotina, ok? Então, existem casos em que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, tá bem? Fórmula centesimal também, nós podemos encontrar o número de mol sem utilizar a porcentagem. Como que nós fazemos isso? Exemplo, uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Foram dadas as massas atômicas. Inicialmente, nós vamos calcular o número de mol de átomos de cada um. Como que a gente vai fazer isso? 12 gramas de carbono, que é a massa, aqui a massa atômica, ela é também chamada de massa em grama por mol, certo? Unidade de massa atômica ou grama por mol. Então, nós temos aqui 12 gramas por mol
1 grama por mol. Então, nós temos 12 gramas de carbono é 1 mol, 2,4 gramas, que é o que está aqui no enunciado, vai ser X. Nós temos 0,2 mol de carbono. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. 0,6 gramas de hidrogênio, que é o que está aqui no enunciado, vai ter quantos mols? Vai ter 0,6. Qual é o menor número entre os dois? 0,2. Então, eu vou dividir pelo menor número e aí eu vou achar que C é 1 e H é 3. Essa é a fórmula mínima dessa amostra, certo? Vejamos aqui a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela indica o número real de átomos de cada elemento em uma molécula. Pode ocorrer da fórmula molecular ser igual à fórmula mínima, conforme eu tinha falado com vocês. Então, olha, nós podemos partir da fórmula centesimal, caso a gente tenha o conhecimento da massa molecular. Como que a gente calcula? Vamos determinar a fórmula molecular, por exemplo, da glicose, que possui massa de 180 unidades de massa atômica ou 180 gramas por mol, e a fórmula mínima da glicose é CH2O. Como que a gente vai fazer para calcular a fórmula molecular da glicose? Vamos calcular a massa molar da fórmula mínima, que é CH2O. Nós vamos ter aqui 30 unidades de massa atômica ou 30 gramas por mol. E aí é só a gente dividir a massa molecular pela massa da fórmula mínima. E aí a gente acha o número de mols, que é 6, e vamos multiplicar pela fórmula mínima, certo? Então, é a fórmula mínima vezes a quantidade que a gente achou aqui, que nós temos, certo? De moléculas, quantidade de moléculas, e aí a gente acha a fórmula molecular da glicose, C6H12O6, certo? Vejamos outro exemplo. Partindo da fórmula centesimal. O alumínio é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. Sua fonte natural comercial é a bauxita, Al2O3, quantidade de H2O, né, hidratada. Para a transformação desse minério no metal alumínio metálico, Al0, utiliza-se o método eletrolítico, processo de Hall, que utiliza como fundente a criolita. A adição da criolita faz com que a temperatura de fusão baixe de 2050 graus Celsius para 950 graus Celsius, reduzindo significativamente o consumo de energia. A criolita é uma substância composta por 32,86% de sódio, 12,86% de alumínio, 54,29% de flúor. Sua massa molar é 210 gramas por mol. Então, vejam bem, nós temos aqui a porcentagem de cada um, certo? Perguntou a fórmula molecular. Porcentagem do sódio, porcentagem do alumínio, porcentagem do flúor. Vamos dividir pelas massas atômicas. De acordo com a tabela periódica, a massa atômica do sódio é 23, do alumínio é 27 e do flúor é 19. Qual é o menor número entre os três? 0,48. Então, nós temos aqui 3, 1 e 6, certo? Então, essa é a fórmula molecular da criolita. Nós nem precisamos utilizar a massa molar. Na3AlF6, ok? Vejamos aqui outro exemplo. Uma substância de massa molar 180 gramas por mol contém 40% em massa de carbono. Então, olha, 40% é carbono, 6,72% é hidrogênio, 53,28% é oxigênio. Qual é a fórmula molecular? Então, nós vamos pegar as porcentagens e dividir pela massa atômica de cada um. Depois, a gente divide pelo menor número entre os três. E aí, nós temos 1, 2 e 1. Essa, então, é a nossa fórmula mínima, certo? CH2O. Por que eu sei que é a fórmula mínima? Porque eu vou calcular a massa molar do CH2O e vai me dar 30U. E falou que a substância ela tem massa molar 180. Então, eu vou dividir 180 por 30 e vou multiplicar pela fórmula mínima. Vou achar a fórmula molecular dessa substância, que vai ser a glicose, certo? C6H12O6. Tá bem? Então, olha, para essa aula era isso, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!